Muito bem-vindo, amados irmãos. Eu estou aqui para vos exortar mais uma vez com uma mensagem muitíssimo importante, mas eu vou dizer uma coisa que vai ficar parecendo uma coisa muito pejorativa, mas é uma verdadeira razão. Mas nem tudo aquilo que nós fazemos, nem tudo que nós fazemos, nós devemos sempre atribuir a Satanás. Cuidado com isto, amados irmãos. Eu não estou dizendo que o Satanás não faz mal, ele não vem com essas coisas para nos tentar, para nos atrair, até nós chegarmos a cair no pecado por causa dessas coisas. Mas eu quero aqui deixar uma coisa muito clara, nem tudo devemos atribuir a ele. Nós, se calhar algumas outras pessoas que estão vivendo nisso, estão vivendo, andando, praticando todos os dias certas práticas que eu vou ler aqui, que foi dado pelo apóstolo Paulo, e muitas pessoas estão andando nessas práticas, estão dizendo, não é minha culpa, a culpa é do diabo. Saiba, se você continuar assim, se não se arrepender desses pecados, você vai para o inferno, porque a culpa não é já não é mais do diabo. Esse que foi colocado uma raiz, e essa raiz brotou, e essa raiz, por ter brotado, esse que hoje estás cometendo essas coisas, e você vive uma vida normal. Talvez a culpa que eu posso dizer é do Satanás ter colocado, ter vendado os seus olhos, ter vendado os seus ouvidos, ter vendado a sua mente para você não perceber que ele está por detrás disto. Só talvez isso, essa culpa que eu posso colocar nele, mas não uma prática diária, amado irmão. Eu vou deixar muito bem claro isso, depois você vai entender. Eu vou falar da luta contra você. A luta contra você. Amados irmãos, é muito bem claro no livro de Gálatas capítulo 5, no seu versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O que isso quer dizer, amados irmãos? Nós temos uma luta, e a luta que existe entre a luta contra você mesmo. Amados irmãos, quantas vezes você já ficou em frente de uma Bíblia para poder ler, e depois você diz, não, deixa eu poder ir relaxar um pouco, ir passear, deixa eu fazer algumas certas coisas, depois eu volto para a palavra, e depois nem sequer volta para a palavra. Graças a Deus, aquele que volta e lê de novo, porque ele, na verdade, conseguiu cumprir, mas muitas das vezes quando ele vem, essa preguiça, esse cansaço, é por causa de que você está sendo tomado por uma certa coisa. É uma carne, é a carne que está lutando contra o seu espírito. Nós sabemos que nós temos o espírito, o corpo e a alma, e estas coisas estão no mesmo lugar, que é você mesmo. Você tem uma luta contra você mesmo. Enquanto você quer ler a palavra de Deus, você sente cansaço. Quando você quer orar, você sente-se cansado, você sente-se fraco para não fazer isso, mas depois você se levanta, vai para algum sítio, você começa a ver aquela toda força que você não conseguiu ter para ler a tua Bíblia, que você não conseguiu ter para orar. Então, essas coisas acontecem, amados irmãos. É essa luta que eu estou falando. E uma das coisas que está aqui na palavra de Deus diz no mesmo livro, continuando aqui, diz uma coisa muitíssimo importante. Se nós formos a ver a continuação disso, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, giras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais comentes não entrarão no reino celestial, no reino de Deus, neste caso. E continuando aqui, a palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, bondade, fé, temperança, mansidão. Contra estas coisas não há nenhuma lei. Amados irmãos, deixa eu te deixar uma coisa muito clara. Vamos começando a falar sobre... aqui não vou fazer um estudo completo desta mensagem, somente é uma exortação para você. Cobiça. Quando nós falamos de adultério, o que nós nos referimos ao adultério? Adultério é quando alguém pratica relações sexuais fora do casamento, dentro do casamento, e ela começa a praticar, nesse caso, com outra pessoa, enquanto ele está dentro do casamento. Isso é que se chama adultério. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, disse: aquele que olhar para uma mulher e desejar no seu coração já cometeu adultério contra ela. E outra coisa que fala aqui é a fornicação. Fornicação é atos sexuais antes do casamento, é para jovens. Todo aquele que comete esta prática está cometendo pecado. E fornicação não só se atribui a estas coisas, meus amados irmãos, somente também está atribuída às outras coisas da carne, mas semelhante a estas. Estamos a falar de moralidade sexual, e muitas dessas coisas, essas práticas,
que é de autossatisfação, que não podem te ajudar a fazer nada. Amados irmãos, estou falando uma coisa muito séria aqui, isso é muitíssimo importante. Como não é um estudo completo assim, eu vou dando um exemplo de cada coisa, meus amados. A impureza, tudo aquilo que é de mal, os pensamentos malignos, pensamentos de inveja, estamos a falar de lascívia também, que tem a ver com a sensualidade, muitas dessas outras coisas que são atrações das coisas do mundo, a idolatria, aquilo que você mais ama fora daquilo que está. Quando você ama uma coisa mais do que o próprio Deus, amados irmãos, há um perigo de você amar uma coisa mais que Deus, a sua mulher que você ama mais do que Deus, o seu esposo que você ama mais do que a Deus, a sua namorada, os seus pais, o seu parceiro, os seus irmãos, os seus familiares. Amados irmãos, eu não estou dizendo para não amar a eles, mas eu estou dizendo quando você eleva essa coisa acima de Deus, você está cometendo adultério, está cometendo idolatria, quis dizer. Então, outras coisas como feitiçaria, não só se trata de magia negra, mas também a palavra de Deus diz que a rebeldia é como se fosse um tipo de feitiçaria, amados irmãos. Estamos a falar de rebeldia também, entre outras coisas mágicas que existem na face desta terra. Eu estou falando também as inimizades. Quantas inimizades você tem? Quantas pessoas você considera como seus inimigos? Amados irmãos, Jesus Cristo deixou bem a palavra de Deus. Ele disse assim: amarás teus inimigos. E a outra coisa, está a falar de lutas que são profias, problemas, emulações. Estamos a falar de muitas pessoas caluniadoras que andam ali de um para o lado, assim, fazendo coisas que não dá. Amados irmãos, nós estamos a falar disso, estamos a falar de ir a uma pessoa que seguirá com tanta facilidade, pessoas que estão andando em separações, heresias, são coisas, falsidades, inveja. Estamos a falar de pessoa que tem inveja com o outro, estamos a falar de cobiça, desejar aquilo que você não tem ou querer aquilo que o outro tem. Esses são os espíritos de cobiça, espíritos de invejas que têm estado na vida das pessoas, homicídios. Nós estamos a ver que a palavra de Deus diz somente você odiar o seu irmão, somente odiar, você está cometendo suicídio, é a morte. Bebedices, todos os tipos de bebidas alcoólicas, nós estamos a falar de droga, entre outras coisas que existem, amados irmãos. E estas coisas todas, que glutonarias, aquele que come acima da medida daquilo que ele pode. Então nós estamos a falar para pessoas que gostam muito de ir às festas, que ela não consegue, acabou de vir de uma festa, vai para outra, querendo comer de tudo quanto tem. Amados irmãos, estamos a falar de comer fora acima da medida, amados irmãos. E isso é muitíssimo perigoso, amados. Disse os que estás comendo isso não entrarão no reino do céu. Agora, o que acontece com tudo quando eu acabei de lendo aqui com a exposição do apóstolo Paulo? Isso quer dizer assim, amados irmãos, desde o momento quando você quer orar, uma dessas coisas começar a entrar dentro de você, é porque está havendo uma raiz que está sendo brotada. Então, amados irmãos, uma coisa muitíssimo importante que eu quero te dizer assim é assim, amados irmãos, de tudo quando isso tem acontecido na vida, há uma luta que existe. Enquanto você quer orar, enquanto você quer ir para a igreja, está vindo um espírito de preguiça, está vindo certas heresias, estão vindo pensamentos escandalosos que você está dizendo: eu estou com muita preguiça, eu não posso ler a Bíblia, eu não posso orar, eu não posso fazer isto. Amados irmãos, a luta contra você é você mesmo, com você mesmo. Agora é um momento de você pensar. Reflita sobre isso. Deixa eu deixar aqui mais uma coisa muitíssimo importante, só para te deixar claro. Aqui o apóstolo Paulo, no 1 de Coríntios capítulo 10, ele estava falando sobre a idolatria. Começa a falar uma parte sobre a tentação, depois ele fala da idolatria noutra parte. E eu vou te mostrar que na verdade isso também estava acontecendo. Ele diz assim no capítulo 10, nesse 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outras coisas, fazer para a glória de Deus. Será que essas coisas do mal, essas coisas que acabamos de ler sobre invejas, profias, lutas, emulações, será que todas essas coisas você faz para a glória de Deus? Se essas coisas não é para a glória de Deus, então por que você tem que continuar a fazer isso? Não faça mais essas coisas, porque isso não é para a glória de Deus. Se você acha que
adultério é uma coisa para a glória de Deus, então faça. Mas se você acha que isso não é da coisa, não é para a glória de Deus, porque o apóstolo Paulo ele deixou bem claro que os que tais fazem não entrarão no reino de Deus. Então tudo aquilo que é para a glória de Deus é para o próprio reino de Deus e não para o seu próprio satisfazer da carne. E o apóstolo Paulo, quando ele estava falando neste livro aqui de Coríntios, ele estava falando sobre a idolatria, o que estava acontecendo com algumas pessoas que estavam lá na igreja de Coríntios. Alguns deles ainda adoravam ídolos, o que eles faziam. E então o apóstolo Paulo deu uma exortação a ele, dizendo, não podem fazer isso, vocês não podem comer a comida, não podem se assentar à mesa dos demônios e aqui sentar na mesa do Senhor. Vocês não podem fazer uma coisa querem aqui, uma coisa querem aqui. Não há como você ter as duas coisas. Por isso a palavra de Deus diz, não poder servir a dois senhores, ou você vai agradar um e odiar ao outro. That's the word of God, my friend. This is what I want to tell you about. And you need to understand and take into consideration right now. É muito sério isso, amado irmão. Tome isso em conta. E vamos fazer a coisa certa. A luta contra você. Mas o Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, fé, temperança e mansidão. Essas são as coisas que você deve fazer. Essas são as coisas que devem brotar e seguir a raiz desse amor, dessa bondade, amor, paixão, longanimidade, temperança. É o que deve estar em ti. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê nele, se você acredita, começa a fazer aquilo que é para a glória dele, não para as coisas que não vão glorificar o Senhor Deus Todo-Poderoso. In the mighty name of Jesus, I pray and I give everything into your presence, oh dear Lord Jesus. Help us in the mighty name of Jesus, I pray. Amen.